Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo com conteúdo importante a respeito das finanças pessoais. E o tema de hoje é: será que os herdeiros ficam com as dívidas das pessoas falecidas? Tem que arcar e pagar essas dívidas? É uma dúvida que paira na cabeça de muitas pessoas. Eu sou Eduardo Cláudio Júnior, cofundador do Bem Financeiro, estamos aqui para te ajudar nesse momento. Pois é, os herdeiros são responsáveis por pagar as dívidas da pessoa que morreu? Num momento tão difícil, às vezes as pessoas ficam tão atarefadas, tão preocupadas com outras situações que acabam não se envolvendo nessa questão. Esta semana fiz um atendimento com uma pessoa, uma filha, que infelizmente a mãe dela faleceu e deixou dívidas, e ela estava com dúvidas sobre essa questão. Essas dívidas que minha mãe deixou vão ficar para mim e para minhas irmãs pagar? E aí eu resolvi fazer esse vídeo para contribuir e fiz um artigo também que está no nosso blog do Bem Financeiro para poder esclarecer essa questão para você. Mas antes de falar se sim ou não, se os herdeiros têm que arcar com as dívidas deixadas pela pessoa falecida, temos aqui alguns termos importantes que são fundamentais para que você entenda esse processo, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é patrimônio? O conceito de patrimônio é todo aquele conjunto de bens e direitos e obrigações que uma pessoa física ou jurídica possui, né? Então, nesse caso, entram tanto as posses quanto as dívidas, certo? Então, patrimônio é tudo aquilo que a pessoa tem, tanto de dívidas quanto de bens e direitos, ok? Então, o que são bens? São valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relação de direito, tais como imóveis, veículos, eletroeletrônicos, máquinas e etc. Ok? Então, isso tudo são os bens que uma pessoa física ou jurídica possui. Ok? Temos os direitos, que são aqueles bens que estão de uma pessoa que estão na posse de uma outra pessoa. Por exemplo, um crédito, dinheiro na conta corrente do banco, uma venda que você fez a prazo. Então, você tem um direito de receber tais valores, ok? Então, isso entra nesse rol. E, por fim, nós temos as obrigações, que aí são as dívidas, né? As obrigações são os bens de terceiros que estão de posse da pessoa, por exemplo, a pessoa que faleceu. Então, essas são as dívidas, comprou a prazo, empréstimos, etc. Então, é importante que você saiba diferenciar cada um desses pontos, né? Então, o patrimônio é constituído pelos outros três: bens, direitos e obrigações. E temos outros termos importantes para você saber que acontecem exatamente após o falecimento de uma pessoa, né? A palavrinha espólio, às vezes muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que significa. Espólio é o conjunto de bens deixados por uma pessoa falecida, que serão partilhados por meio de um inventário e dividido de forma igualitária entre todos os herdeiros legais. Então, o espólio são todos os bens, o conjunto de bens deixados pela pessoa que faleceu, ok? Inventário é um procedimento judicial ou extrajudicial com a finalidade de transferir, né, as propriedades do falecido para os herdeiros. Então, quando uma pessoa morre, tem que ser feito o inventário dessa pessoa, pegar tudo que ela tinha, relacionar tanto bens e obrigações, ou seja, dívidas, e fazer esse inventário para passar para os herdeiros, fazer a partilha, ok? E existe a pessoa do inventariante, que é aquela pessoa que vai administrar a herança durante o processo do inventário até a partilha dos bens. Então aqui cabe um alerta, porque quando uma pessoa morre, às vezes ela pode deixar muitos bens, investimentos, etc. Só que enquanto não fizer esse inventário, os herdeiros não podem usufruir, não podem mexer nesse patrimônio antes que seja feito esse inventário e a partilha ocorra. E esse inventário tem um custo, às vezes um custo elevado, e pode até ficar inviável para que os herdeiros façam. Então depois eu vou falar um pouquinho sobre isso no final desse vídeo, ok? Vamos lá. Então, afinal de contas, os filhos herdam ou não a dívida dos pais? E aí eu trouxe 2 artigos de leis para poder esclarecer essa situação para você. Primeiro é o artigo 391 do Código Civil, que diz o seguinte:
inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. E o artigo 597 do Código do Processo Civil fala o seguinte: o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas na proporção da parte da herança que lhe coube. Ou seja, o que vai acontecer aqui, resumindo a situação? Você que é herdeiro não vai arcar com as dívidas da pessoa falecida, ok? O que vai arcar com essas dívidas é o espólio, é o patrimônio, são os bens e direitos que ele tinha para cobrir as obrigações, para cobrir essas dívidas, ok? Então, concluindo, as dívidas deixadas por uma pessoa falecida são pagas pelo espólio, ok? Os herdeiros não possuem obrigação de pagar as dívidas da pessoa falecida, certo? E os filhos não herdam dívidas dos pais, né? Será o patrimônio da pessoa falecida que vai responder pelo pagamento desta dívida, seja suficiente ou não, ok? Então, se o patrimônio, os bens e direitos não forem suficientes para pagar as obrigações deixadas pela pessoa falecida, a diferença vai ficar de responsabilidade dos credores, vai ser prejuízo para os credores. Os herdeiros não vão arcar com patrimônio próprio nessa questão, ok? Então vamos aqui mostrar 3 cenários para poder exemplificar melhor com números. Cenário 1, total das dívidas deixadas pela pessoa falecida é menor do que os recursos também deixados por elas, né? Os direitos, os bens e direitos. Então vamos lá. De obrigações, por exemplo, de dívidas ela deixou 50 mil reais. De bens e direitos ela deixou 120 mil reais. Então, dos 120 mil, 50 mil vão ser usados para pagar essas dívidas e os 70 mil vai ficar de herança final para ser partilhada entre os herdeiros, ok? Esse é o primeiro cenário. Cenário 2 é quando o total das dívidas é igual à soma dos recursos deixados pela pessoa que faleceu. Então, exemplo, obrigações, ela tinha ali 120 mil reais de obrigações, de dívidas, e de bens e direitos ela tinha exatamente o mesmo valor, 120 mil. Então, todo o valor dos bens e direitos vai ser usado para pagar as dívidas da pessoa falecida e a herança final para os herdeiros vai ficar zerada, ok? E o terceiro cenário é quando as dívidas, as obrigações são maiores do que os recursos deixados pela pessoa que faleceu. Então, vamos lá. Obrigações 150 mil, ou seja, dívidas deixadas 150 mil, bens e direitos 120 mil. Nesse caso, a herança final será zero, não será distribuído nada entre os herdeiros. E os 30 mil que vocês estão vendo aí, que está faltando para complementar as obrigações da pessoa que faleceu, vai ficar como prejuízo do credor ou de alguns credores, né? Então, o inventariante vai pegar os 120 mil e tentar pagar o máximo de dívidas que puder, de forma parcial e resolvendo a situação da maioria dos credores, mas alguém vai ficar com prejuízo, ok? Então, resumindo, os herdeiros não respondem com o patrimônio próprio para o pagamento das dívidas deixadas pelo falecido e somente com os recursos provenientes da herança. Então, tudo que foi deixado como herança é que vai ser usado para pagar as dívidas. E, em hipótese alguma, os herdeiros têm obrigação de pagar com recursos próprios as dívidas do falecido, independente do que foi dito em contrato no qual os herdeiros não façam parte. Ok? Então, pode ter um contrato que a pessoa falecida colocou, que deixou como alguma garantia, alguma situação diferente, que possa recair sobre os herdeiros, isso não tem efeito legal, isso vai cair por terra, ok? Então, era isso que eu queria passar aqui nesse primeiro vídeo. Aqui estão os nossos contatos. Tem um artigo que explica com mais detalhes também lá no nosso blog do Bem Financeiro, no www.bemfinanceiro.com.br. E se você está com alguma dúvida, alguma questão que queira resolver pontualmente, rapidamente, nós temos o Bem Momento Agora, que é para atender você naquela situação, naquele ponto crucial. De repente você quer comprar sua casa própria e está em dúvida qual é o melhor tipo de financiamento, você quer sair de uma dívida, não está conseguindo enxergar um caminho apropriado, nós estamos aqui para pontualmente resolver essa situação, inclusive até na questão de investimentos, orientar você
que tipo de investimento é melhor, quais são os prós e contras de cada um, adequando ao seu objetivo e ao prazo de realização. Então, quer saber mais sobre o nosso Bem Momento Agora? Entre em contato conosco através do contato@bemfinanceiro.com.br ou ligue para algum desses telefones. Afinal de contas, o seu bem é o nosso propósito e estamos aqui à disposição para auxiliar você a conquistar cada vez mais objetivos e propósitos na sua vida. Um grande abraço e nos vemos no segundo vídeo falando ainda sobre essa questão dos herdeiros, se ficam ou não ficam com as dívidas, agora falando sobre a questão do que fazer com algumas outras questões, salário que porventura o falecido deixou, ou até mesmo a parte de fundo de garantia, etc. Um grande abraço e até mais!